Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia. Os irmãos podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Dentro da série de mensagens que nós preparamos, nós chegamos a uma mensagem que era muito grande, sobre um assunto que era muito grande, que era falarmos sobre fé, e por mais extenso que ele seja, ele não se esgota, né? É algo que estamos sempre aprendendo sobre fé. Então o pastor tratou de dividir em duas mensagens para que não ficasse tão extenso, tão cansativo. Então hoje eu vou terminar a mensagem que o pastor começou no domingo passado, no domingo retrasado, no caso. O pastor aqui falou sobre fé e ele falou da definição de fé. Ele falou que a fé requer visão. E ele também falou que a falta de fé, falou sobre a falta de fé para crer em Deus. Então os irmãos que estiveram aqui domingo retrasado devem lembrar que o pastor tratou deste assunto e tratou destes temas dentro do assunto que é fé. E fé, ela é uma doutrina que ela tem uma definição dentro da Bíblia. Nós não precisamos procurar em dicionários uma definição para fé. Não precisamos procurar em livros uma definição para fé. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma definição do que significa fé, do que é fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que é muito conhecido, ele vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós não vimos. Amém. Ou seja, tem uma definição própria, tem uma definição adequada, tem uma definição pronta do que é fé. Aleluia. Se alguém algum dia te perguntar o que é fé, você pode dizer: a fé é o fundamento daquilo que se espera, e fé é a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, a Bíblia não está nos dizendo que a fé, ela sendo o fundamento, ela é o principal, ela é a base, junto com a palavra de Deus, ela é a base de toda a vida próspera, ela é a base de toda a vida santa, ela é a base de toda a vida correta diante da presença de Deus, de toda a vida feliz diante da presença de Deus, ela é a base. E ela nos dizendo que é convicção daquilo que nós não vimos, não do que vimos, porque aquilo que vimos não é fé. Aquilo que está na nossa frente, aquilo que nós estamos vendo não é fé. Aquilo que nós estamos vendo é algo que o meu sentido está me comunicando. É algo que os meus olhos estão me comunicando, o meu cérebro está conseguindo entender algo que eu estou vendo. Isso não é fé. A Bíblia diz que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Aleluia. E irmãos, eu nasci nos anos 80, me criei dentro da igreja a minha vida inteira, e eu me lembro que nos anos 90 acontecia muito dentro da igreja, de pessoas que ficavam orando para ser arrebatada, pessoas que ficavam orando para ir no céu, pessoas que ficavam orando para ter uma visão do céu, para ter uma visão de anjos, para ter, enfim, e isto começou a acontecer muito dentro da igreja, ficou muito corriqueiro, de pessoas que falavam de ter tido arrebatamentos, de pessoas que falavam de ter ido no céu, de ter visto algo, e é claro que eu creio nisso. O próprio apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, ele diz: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele esteve no terceiro céu, e viu lá coisas que os homens não merecem nem ouvir falar. Ou seja, a Bíblia nos dá um embasamento e nos dá uma base para crermos que sim, pessoas foram arrebatadas e viram muitas coisas no céu. Só que dentro da definição que nós temos sobre fé,
e sendo a fé a convicção daquilo que eu não vejo, eu posso afirmar para os irmãos aqui, que aquelas pessoas que foram no céu, que viram as coisas que tem lá, elas têm fé em Deus, elas têm uma fé atuante. Mas eu também posso afirmar para os irmãos, dentro desta definição que nós temos em Hebreus 11:1, eu também posso afirmar para os irmãos, que qualquer um dos irmãos que estão aqui, que nunca foram arrebatados, que nunca foram no céu, que nunca viram nada que tem lá, mas que creem naquilo que a palavra de Deus diz, eu digo para vocês que vocês têm muito mais fé do que aqueles que lá estiveram. Porque se a fé é a convicção daquilo que eu não vi, mas daquilo que eu creio, então quem nunca esteve lá tem muito mais fé do que quem já esteve e viu. Então a Bíblia nos traz uma definição do que é fé, e dentro dessa definição, de ser o firme fundamento, de ser uma convicção, nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre como aplicar a fé na nossa vida, como aplicar a fé na nossa família, como aplicar a fé no nosso casamento, e como a aplicação da palavra e a aplicação da fé pode trazer mudanças significativas em nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro do texto que nós lemos, de Romanos capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21, Paulo falando sobre Abraão, o pai da fé. Paulo falando sobre alguém que não manteve os seus olhos fixos na circunstância de um corpo já envelhecido, de uma situação que já parecia não ter mais volta, mas manteve os olhos firmes numa promessa que ele tinha. A promessa que ele seria pai, que ele geraria um filho, de que Deus teria, da linhagem dele, Deus iria criar uma grande nação. Abraão, ele tinha os olhos fixos na promessa e não na circunstância. E dentro disso, dentro desses versículos que nós lemos, e dentro da definição que nós podemos entender de fé, nós devemos manter os nossos olhos fixos na realidade da palavra de Deus. Porque muitas das vezes aquilo que está na nossa frente, aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando, aquilo que nós estamos conseguindo ver com os nossos olhos naturais, nos levam ao desânimo, nos levam ao fracasso, nos levam à desistência. Glória a Deus. Se Abraão tivesse olhado para a circunstância, de repente Abraão chegaria na frente de um espelho, olharia para ele mesmo, um homem de 100 anos de idade, olharia para Sara, uma mulher também já extremamente idosa. Abraão iria olhar para toda aquela situação que os olhos dele estavam vendo e iria dizer: Deus não vai cumprir a sua promessa. Deus deixou passar o tempo passou e Deus não foi fiel com a sua palavra, se ele fosse olhar para as circunstâncias. Desde o momento que Deus chamou Abraão, para Abraão sair da sua casa, para sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Deus ia mostrar, já havia se passado mais de 2 décadas que Abraão estava peregrinando e esperando o cumprimento da promessa de Deus. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Se nós olharmos para a circunstância, se nós olharmos para aquilo que está diante dos nossos olhos, nós acabamos muitas vezes desistindo, acabamos murmurando, acabamos desanimando, porque muitas das vezes aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando é totalmente contrário daquilo que a promessa de Deus foi feita para as nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes a gente olha e diz: mas a palavra de Deus me promete que se eu crer em Deus, se eu obedecer a Deus, eu vou ter uma família feliz. E no entanto, às vezes, olha para a tua família, olha para a minha família, olha para a família de alguém que está passando por dificuldade, e vai ver, é um cristão que crê em Deus, que obedece a palavra, mas os filhos estão na droga, o marido não é cristão, o lar é atribulado, é brigas, é contendas, é dificuldades, a vida material, a vida financeira é um atraso. E às vezes a pessoa pode pensar: mas não sei, de repente Deus me abandonou, Deus não cumpriu com a sua promessa, aquilo que está na Bíblia não é verdadeiro. Não, irmãos, não. Muitas das vezes é nós que estamos olhando com os nossos olhos.
Estamos olhando as circunstâncias da nossa volta, estamos olhando as circunstâncias daquilo que acontece dentro do nosso lar e não estamos conseguindo ter fé suficiente porque os nossos olhos estão fixos na realidade dos nossos olhos e não na realidade da palavra de Deus. Aleluia. Somos influenciados por aquilo que vimos. Mas para que haja mudança nas nossas famílias, para que haja mudança na nossa vida, para que haja mudança nas nossas situações, nós devemos crer naquilo que Deus diz a respeito da nossa vida, a respeito da nossa família, a respeito do meu lar, a respeito da igreja. Temos que manter bem claro na nossa mente, temos que manter isso fixo em nosso coração. O nosso olhar tem que estar voltado não para a circunstância, mas para a palavra de Deus e para aquilo que Deus prometeu. Aleluia. O que nós lemos no versículo 19 de Romanos, capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, é o que Paulo diz, que Abraão ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, embora ele soubesse da situação, embora ele soubesse da realidade física, embora ele soubesse da realidade que ele via na frente do espelho, embora tudo isso, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuava, ele permanecia dia após dia, dizendo: Deus vai cumprir a sua promessa. Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E muitas das vezes as coisas não se tornam realidade na nossa vida. A palavra de Deus às vezes não se torna realidade nas nossas vidas. Não é porque tu deixou de declarar alguma coisa. Não é porque tu deixou de fazer algum rito espiritual que alguma igreja por aí ensina, mas muitas das vezes a palavra de Deus não se cumpre nas nossas vidas porque nós estamos enfraquecendo na fé, olhando para a circunstância e deixando de olhar para a promessa de Deus, para aquilo que a palavra nos tem prometido. Aleluia. Eu conheço uma senhora que é da minha família, ela tem 86 anos de idade, 85, 86 anos de idade. E ela tem um filho que é drogado desde os 12 anos de idade. E este filho agora já está nos 65 anos, 66 anos. E toda vez que eu encontro ela, ela diz que ela está orando, porque Deus prometeu que vai restaurar o filho dela. 40 anos que ela está orando. Ela está com 86 anos e não desistiu. Muitas e muitas pessoas já chegaram para ela e disseram: larga de mão, não tem jeito, não tem volta, não vai se consertar nunca, ele já quase morreu várias vezes, parou no hospital, na UTI várias vezes, não tem jeito. Todavia ela continuou orando e dizendo: não, há uma promessa na palavra de Deus, que Deus ele liberta, e se Deus ele liberta, eu vou continuar orando. É ter a visão daquilo que Deus prometeu e não nas circunstâncias, porque as circunstâncias vão nos desanimar, as circunstâncias vão nos tirar do caminho, as circunstâncias muitas das vezes vão fazer nós blasfemarmos, mas se nós tivermos os olhos fitos na palavra de Deus, e o nosso coração crendo naquilo que Deus prometeu, sabendo que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, um dia vai se cumprir, se nós não desanimarmos. Ninguém diria que Abraão seria pai aos 100 anos. Ninguém diria que Sara seria mãe aos 90 anos de idade. Mas Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Amém. Temos que ter em mente também a importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente fica com aquele pensamento de orarmos e pedirmos: Deus, me revela a tua vontade. E a nossa ideia, o nosso pensamento é de que Deus vai usar um profeta para se levantar em profecia, entregar uma profecia e dizer qual é a vontade dele para nossas vidas. Só que, irmãos, a vontade de Deus ela está expressa na palavra, ela está expressa na Bíblia Sagrada. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, é só tu pegar uma Bíblia, abrir e ler, porque ali está a vontade de Deus para a tua vida. Amém.
Não precisa de um milagre sobrenatural, um anjo descer do céu para falar contigo. Não precisa de tudo isso. Deus pode fazer isso porque Ele tem poder para todas as coisas. Mas se tu quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, abre a Bíblia e leia, porque aqui está a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Tu quer saber o que Deus espera de ti, o que Deus espera do teu casamento, o que Deus espera da tua família, o que Deus espera dos teus filhos, o que Deus espera que tu faça na obra dele, está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Muitas das vezes nós estamos buscando aquilo que Deus já nos deu, estamos pedindo que Deus faça alguma coisa que Ele já fez. Deus, Ele já revelou a sua palavra, Ele já revelou a sua vontade. Quantas das vezes a gente diz, num jargão evangélico, que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco? Então por que muitas das vezes a gente espera um ato sobrenatural de Deus falando conosco? Não, a Bíblia Sagrada está aqui, ao alcance de qualquer um, ou seja, qualquer um que quiser ouvir a voz de Deus falando consigo, qualquer um, em qualquer lugar, tu pode pegar uma Bíblia, abrir e ler, porque Deus vai estar falando contigo. Deus vai estar te revelando a vontade dEle para a tua vida. Precisamos entender também que há uma importância, e eu estou apurando para nós darmos conta. Precisamos entender também que há uma importância de orar em concordância com a palavra de Deus. Amém. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12 de Jeremias. Os irmãos que quiserem abrir, Jeremias capítulo 1, versículo 12. A Bíblia vai nos dizer: disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Deus falando com Jeremias a respeito de uma visão que Jeremias teve. Deus dizendo para Jeremias: olha Jeremias, o que tu viu, tu viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Aleluia. Ou seja, temos que ter bem claro na nossa mente que há uma importância muito grande de quando nós orarmos em conformidade com a palavra de Deus. Porque aquilo que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, Deus não tem responsabilidade nenhuma de cumprir. Outra coisa importante de nós entendermos: às vezes as pessoas olham para a Bíblia e dizem, não, mas a Bíblia está cheia de promessa. Eu olho lá no Antigo Testamento, está cheia de promessa. Eu olho no Novo Testamento, está cheia de promessa. É claro que a Bíblia está cheia de promessa, mas nós temos que entender aquilo que são promessas de Deus para a nossa vida. E aqui tem coisas dentro da Bíblia que não são promessas de Deus para a nossa vida. Principalmente no Antigo Testamento está cheio de promessas de Deus para Israel como uma nação. Está cheio de promessas de Deus para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó. São para eles, não são para nós. Nós temos que ter este entendimento. Nem tudo aquilo que está prometido na Bíblia está prometido para a minha vida. Agora, tem muitas promessas dentro da Bíblia que são sim promessas para as nossas vidas. Uma vida de paz é uma promessa de Deus para todos nós. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É uma promessa de Jesus para todos nós. Amém. Eu tenho acesso a esta promessa. Eu posso orar e dizer: Senhor, me ajuda a ter paz, me ajuda a ter tranquilidade, me ajuda, Senhor, tira os fardos de cima de mim, tira o peso de cima de mim, me ajuda a estar leve diante de Ti. Por quê? Porque eu vou estar orando em concordância com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor prometeu para nós. Aleluias. Precisamos ter isto bem claro na nossa mente. Precisamos aprender, aleluias, a orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo as promessas de Deus para as nossas vidas. Porque muitas das vezes estamos orando aquilo que a Bíblia não nos autoriza a orar, ou aquilo que a Bíblia não nos ensina a orar. E muitas das vezes, aleluias, as pessoas estão orando e nada acontece. Tiago vai nos dizer:
Vocês oram e não recebem, porque vocês oram mal. Vocês oram pedindo aquilo que vai trazer satisfação para vocês. Então, temos que ter isto em nossa mente, orar em concordância com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta para Deus sem cumprir o seu propósito. Isaías capítulo 55, no versículo 11, Isaías escreve, Deus falando através do seu profeta: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Aleluia. Por isso da importância da palavra de Deus, porque se é a palavra de Deus, se saiu da boca de Deus, Deus se responsabiliza para cumprir a sua promessa, Deus se responsabiliza para cumprir a sua palavra. Por que Abraão, passado 25 anos, já sendo um homem de 100 anos, cansado, continuava crendo, tendo fé que Deus ia cumprir? Porque saiu da boca de Deus. Amém. Deus, ele cumpre a sua palavra, ele não volta atrás. Aleluias. Então, se é Deus que promete, Deus cumpre. Se o Senhor Jesus, ele diz que ele tem uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, ele tem. Muitas das vezes nós não estamos vivendo esta realidade porque nós desobedecemos a palavra de Deus, essa que é a verdade. Muitas das vezes vivemos uma vida de desobediência à palavra de Deus e queremos ter uma vida abençoada, queremos ter uma vida próspera, queremos ter uma vida de alegria, de felicidade, mas não estamos vivendo a palavra de Deus. E se a fé é o firme fundamento do que se espera, eu vou esperar naquilo que a palavra de Deus me diz para esperar. Não adianta eu esperar no palpite de alguém, na palavra de alguém, na visão de alguém, se isso não está de acordo com a palavra. Aleluias. Oh Deus de amor. Agora, a partir do momento que nós cremos em Cristo, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Cristo, a partir do momento, aleluias, que temos vivendo uma vida de fé diante de Deus, nós precisamos entender que nós temos algumas responsabilidades. E a primeira responsabilidade, a mais importante das responsabilidades, é obedecer a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 8. O escritor aos Hebreus, falando mais uma vez de Abraão, o escritor aos Hebreus vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Mais uma vez, Abraão não olhou para as circunstâncias, Abraão não olhou para aquilo que estava na frente dos seus olhos, Abraão não olhou para aquilo que ele sabia, mas a Bíblia nos diz, pela fé, crendo, aleluias, tendo fé em Deus, sabendo que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete, sendo chamado, obedeceu ao chamado de Deus, obedeceu à voz do Senhor, obedeceu ao caminho que lhe foi proposto. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, Ele nos traz duas comparações entre um homem que construiu uma casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. E Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras é comparado àquele que construiu a casa sobre a rocha. E aquele que não ouve as minhas palavras, não obedece, é igual ao que construiu a casa sobre a areia. A casa pode ser muito bonita, a casa pode ser muito formosa, a casa pode ser muito fina, com muitas coisas bonitas, mas uma hora vai cair, uma hora vai desabar. Agora, aquele que constrói sobre a rocha, aquele que constrói sobre o fundamento da obediência, da fé, pode vir os ventos, pode vir as dificuldades, pode vir os problemas que for, ele vai continuar firme, porque foi construído sobre o fundamento da fé, sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, é bem claro e bem simples
para as nossas vidas o que a Bíblia nos ensina. Nós que muitas vezes tornamos difícil. Como diz o pastor Mac Anderson, ele diz que o nosso problema não é teologia. Nosso problema às vezes é a interpretação de texto. Nós não interpretamos o texto da maneira correta. A Bíblia ela nos deixa bem claro: tu quer ter uma vida de felicidade, de alegria, tu quer ter uma vida próspera, tu quer ter uma vida abundante, obedeça a palavra de Deus. É simples. Tu obedeceu, a tua vida vai ser abundante. Tu obedeceu, a tua vida vai ser próspera. Tu obedeceu, a tua vida vai ser uma vida de bênção. Vai ter percalços, vai ter dificuldades, vai ter lutas, mas mesmo em meio a toda luta, em toda dificuldade, em todo problema, tu vai continuar firmado. Amém. Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Amém. Aleluias. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas, ela nos mostra algumas coisas a qual nós devemos obedecer como família, como esposo e como esposa. Aleluias. E por isso nós precisamos manter a comunhão com o Senhor, manter os olhos fixos na palavra, tendo entendimento de que Deus ele requer algumas coisas de nós. Não que nós venhamos fazer algo para que Deus se compadeça de nós e para que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça, não. Até porque a vontade que tem que ser feita é a de Deus, não a nossa. O próprio Senhor Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. A vontade que tem que ser cumprida é a vontade de Deus, não a nossa. Mas o fato de nós obedecermos aquilo que Deus fala não é para atrairmos o olhar de Deus para nós. Mas o fato de nós obedecermos aquilo que Deus fala é que nós vamos estar vivendo uma vida abundante. Porque Deus nunca deu ordem nenhuma para que alguém vivesse uma vida destruída, uma vida em desordem, uma vida cheia de problemas e de complicações, não. Todas as ordens de Deus, todos os mandamentos de Deus, tudo aquilo que Deus Ele pede que nós façamos, que nós obedeçamos, nos leva a uma vida abundante, a uma vida de alegria, a uma vida de felicidade. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 22, Paulo vai dizer, falando no caso, ensinando a família, Paulo vai dizer às mulheres a serem submissas aos seus maridos. E aqui eu sempre tenho cuidado quando eu falo desse versículo, porque há um entendimento errado por aí sobre a palavra submissa, sobre a palavra submissão. Porque algumas pessoas acham que a mulher ser submissa é ela viver debaixo da ordem do marido, baixar a cabeça e obedecer em tudo, ficar bem quietinha, mas não é isso. Palavra submissão, no original grego, quer dizer pessoas que estão sob uma mesma missão, estão debaixo de uma mesma missão. E o marido e a mulher, dentro de uma família, dentro de um lar, nada mais é do que isso. Duas pessoas que estão debaixo de uma mesma missão. Amém. De criar um lar, de criar uns filhos, de viver uma vida em harmonia, de manter um lar em harmonia. Essa é a missão de um homem e de uma mulher, essa é a missão de um casal. Por isso que Paulo diz para as mulheres, sejam submissas, tenham a compreensão que vocês têm a mesma missão, que vocês têm que andar para o mesmo lado, que vocês têm que pelejar a mesma luta, que vocês têm que correr a mesma corrida. Tenham esse entendimento, porque se cada um puxar para um lado, se cada um lutar uma luta diferente, se cada um andar por uma estrada diferente, não vai dar certo, vai ter problemas, o casamento vai quebrar, vai ter um fim. Tenham este entendimento que vocês estão sob uma mesma missão. Mas Paulo também fala para os homens, e eu acho até que a missão mais árdua que o apóstolo Paulo fala é para os homens, porque em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vai dizer aos homens: amem as vossas mulheres da mesma maneira que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está dizendo para os homens: o padrão de vocês é Jesus. O padrão de vocês é aquele que se sacrificou por amor, que morreu por amor, que batalhou por amor, que entregou a sua vida para que a sua igreja continuasse progredindo, para que a sua igreja continuasse crescendo, para que a sua igreja evoluísse.
é o padrão. Ou seja, tu quer ter uma vida abundante, não precisa tu comprar nenhum curso desses professores que andam por aí. Tu quer ter uma vida abundante, tu quer ter um lar feliz, tu quer ter um lar próspero, obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que a palavra de Deus ensina, porque se você obedecer aquilo que a palavra de Deus ensina, nós já lemos aqui, Deus, Ele se responsabiliza para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Ele vela com a sua palavra para cumprir aquilo que Ele prometeu. E para nós encerrarmos, irmãos, eu só tenho mais um minutinho, para nós encerrarmos, precisamos crer. Precisamos entender que só quem muda a outra pessoa é o agir do Espírito Santo. E quando eu falei em orar da forma errada, muitas das vezes nós estamos orando da forma errada aqui. Porque muitas das vezes a gente quer mudar a outra pessoa, mas a gente não quer ser mudado. Dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um relacionamento de um casal, muitas das vezes o marido quer mudar a esposa, mas ele não quer ser mudado. A esposa quer mudar o marido, mas ela não quer ser mudada. Quer mudar os filhos, mas a pessoa não quer ser mudada. E nós precisamos entender que nós temos que olhar para a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, orarmos conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina e crermos que Deus é poderoso para fazer a obra. Amém. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que quando Ele vier, tratando do Espírito Santo, Jesus fala do Espírito Santo para os seus discípulos, quando Ele vier, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, não é as minhas palavras. Para você que está me ouvindo aqui nesta noite, diante de tudo que eu falei aqui nesta noite, diante de tudo que nós lemos na Bíblia, diante de tudo aquilo que vocês ouviram de mim nesta noite, só quem pode fazer a obra no coração de vocês é o Espírito Santo. Eu não posso fazer nada além de falar para vocês daquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas uma certeza eu tenho, irmãos, assim como Abraão tinha a certeza de que Deus era poderoso para cumprir com a promessa de dar um filho para ele, mesmo ele já tendo 100 anos de idade, mesmo a circunstância já sendo adversa, eu tenho a certeza, e eu posso afirmar para os irmãos, que se cada um de nós vivermos a palavra, Deus é poderoso para cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele tem prometido. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Mas eu gostaria que tu fechasse os teus olhos, inclinasse a tua cabeça. Aleluias. E vamos fazer uma oração nesta noite, não pedindo a Deus que Ele mude a outra pessoa, não pedindo a Deus que Ele mude o nosso cônjuge ou mude o comportamento do nosso filho, não. Nós vamos orar nesta noite pedindo: Deus, me dá sabedoria para entender a Tua palavra e para entender aquilo que Tu queres de mim. Senhor, nós Te damos graça, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Senhor, nós lemos aqui nessa noite e nós aprendemos, nós entendemos que o Senhor vela para cumprir com a Sua palavra. Nós aprendemos aqui nesta noite, Pai, que a palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia. Que a palavra que sai da Tua boca, ela cumpre o objetivo para o qual ela foi enviada. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra venha cumprir o objetivo para o qual ela foi enviada nesta noite. Que a Tua palavra possa agir nos nossos corações. E, Senhor, que não seja simplesmente a pregação de um culto de domingo, mas que nós possamos ficar remoendo esta palavra. Que nós possamos ficar aprendendo com esta palavra. Que esta palavra que foi pregada possa transformar as nossas vidas. Senhor, que esta palavra que nós ouvimos nesta noite venha ser o fundamento de fé para as nossas vidas. Que a palavra que nós ouvimos nessa noite, que nós estudamos nessa noite, venha abrir os nossos olhos espirituais. E que nós não venhamos confiar, nós não venhamos crer naquilo que os nossos olhos veem, mas nós possamos confiar e possamos crer naquilo que a Tua palavra tem
prometido. Eu te peço a tua graça sobre as nossas vidas. Eu te peço o agir do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu te agradeço por toda a tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.